Atos 7, de 54 a 60. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Nós estamos vendo, o ministério desse diácono da igreja primitiva, Estevão, que foi escolhido especificamente para fazer um trabalho de caráter, podemos assim dizer, social. Acudir, ajudar juntamente com outros, viúvas, carentes e necessitadas que havia na igreja em Jerusalém. E ele não se teve apenas para fazer esse trabalho. Ele foi além desse chamamento e se tornou um baluarte da fé cristã, usado por Deus, pois ele, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de sabedoria, começou a pregar o Evangelho. E Estevão foi usado para anunciar a Cristo, a mensagem da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. E ele começa essa mensagem respondendo a acusações que foram atribuídas a ele. Quais eram essas acusações? Que ele estava falando mal de Moisés, que ele estava falando mal de Deus, que ele estava falando mal da lei, que ele estava falando mal do templo. Então, eles tomaram uma atitude de subornar alguns homens para levantar falso testemunho contra a pessoa de Estevão e assim ter com que prendê-lo. E nós vamos ver o que acontece no final, que é aquele homem sendo apedrejado por aqueles religiosos. Estevão, portanto, pregava essa mensagem. E ele começou falando de Deus como Deus glorioso e cita a pessoa de Abraão. Deus tirou Abraão da Mesopotâmia, de uma terra pagã, para fazer de Abraão um novo homem. Essa é a mensagem do Evangelho. Em Cristo Jesus nós somos feitos novas criaturas. O homem, no seu estado natural, ele está morto em seus delitos e pecados. E Deus, portanto, tira homens das trevas para fazer dele um novo homem. E o propósito de Deus inicia ali com Abraão. Mas ele não queria apenas individualmente a Abraão. Através de Abraão, ele faria uma grande nação, que nós chamamos hoje a sua igreja. Pois o propósito de Deus é de salvar pessoas de todas as nações. Através de Abraão começa isso e segue toda essa mensagem. A aliança que Deus faz com Abraão sobressai nessa mensagem de Estevão. Posteriormente, ele cita a pessoa de Moisés. Antes de Moisés, ele cita José. E José foi desprezado pelos seus. Se tornou uma espécie de libertador do povo de Deus também, como Moisés. Pois, por providência de Deus, ele chegou até ali
o Egito, e foi uma grande bênção, não apenas para o povo de Deus, mas para todos. E diz a Bíblia que Deus era com José. E é citado então Moisés. Moisés também foi desprezado pelo povo. Quantas e quantas vezes não lemos nas Escrituras que houve murmuração contra Moisés? Depois, em seguida, Estevão vai falar sobre a lei. Deus concedeu essa lei, e essa lei denuncia o pecado. E Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, diz que a lei nos aponta a pessoa de Cristo. Ele sim pode nos resgatar da maldição do pecado. Ele sim pode nos livrar da condenação do inferno. Ele sim pode nos conceder salvação, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele é acusado de falar contra o templo, mas ele nunca falou contra o templo. Ele colocou a coisa no seu devido lugar. Para aqueles ouvintes seus, o templo era mais importante que tudo. E a palavra do Senhor nos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O próprio Salomão, que construiu o templo, diz que nem os céus dos céus cabe o nosso Deus. O verdadeiro templo onde Deus habita é no coração daquele que, arrependido, crê no seu Filho amado, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Por isso diz Paulo: não sabeis que sois o templo, que o Espírito de Deus habita em vós? Então ele prega esta palavra e sofre tremenda perseguição por conta disso. E eis o resultado da sua mensagem. Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Atente bem, a mensagem foi clara, a mensagem foi contundente, a mensagem foi irrefutável, e tocou na ferida, tocou no coração daqueles homens, denunciou a sua situação espiritual, mostrou que, muito pelo contrário, eram eles que blasfemavam contra Deus, eram eles que blasfemavam contra a lei, foram eles que rejeitaram José, foram eles que rejeitaram a Moisés, e não Estevão, que eles acusavam de blasfêmia. Os verdadeiros blasfemadores eram aqueles ouvintes, e a pior blasfêmia que eles cometeram foi rejeitar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o que Estevão vai dizer no versículo 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, é Jesus, do qual vós agora vos tornasse traidores e assassinos. Aqui está a tremenda acusação que é feita. Vocês sim mataram a Jesus, vocês sim rejeitaram a palavra de Deus e agiram com Estevão, assim como os pais agiram com os profetas, assim como os fariseus agiram e saduceus quando ouviram a João Batista, assim como Herodes fez quando ouviu a João Batista, que denunciou o seu pecado, levantou grande perseguição, João veio a ser morto por conta disso. Assim como a gente vai ver toda a história, na trajetória do apóstolo Paulo, o quanto ele foi perseguido, porque pregava claramente a palavra de Deus. E interessante, perseguido pelos religiosos. Ele não foi perseguido pelos ladrões daquela época, pelos homicidas daquela época, mas pelos religiosos. E quão grande é essa condenação dos religiosos? Porque quanto mais conhecimento você tem, mais lhe será cobrado.
aqueles ouvintes de Estevão criam que a salvação podia ser alcançada pelas obras que eles realizavam, que eles podiam se justificarem através dos seus atos, através dos seus atos, suas obras de justiça. E assim é a grande maioria das pessoas. Se você sair aqui em Xique-Xique ou em qualquer lugar do mundo, o que é que as pessoas devem fazer, se essa for a pergunta, para serem salvas? A resposta mais comum que você vai ouvir é essa: deve fazer as boas obras, deve fazer o bem, deve dar esmolas, deve ser uma boa pessoa. Alguns vão falar de Cristo, a minoria, mas a grande maioria vai dizer que o homem será justificado por aquilo que ele faz. E nós sabemos que isso não tem a sustentação da palavra de Deus. Estevão foi fiel a essa mensagem, falando da salvação através de Cristo. E ele fez isso, uma pregação com toda fidelidade. Você, lendo todo o sermão, vai ver que ele narra a história da redenção, desde Abraão. Ele é claro na sua mensagem. E a Bíblia diz que quem quiser seguir a Cristo piamente, e ele não apenas pregava piamente, fielmente, mas ele vivia. A Bíblia diz que ele era um homem cheio de graça, cheio de sabedoria, era um homem santo, era um homem íntegro, e por conta disso sofreu tremenda perseguição. Isso se dá com qualquer pregador da palavra de Deus, porque o homem em seu estado natural repele, rejeita completamente as Escrituras. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, eu o convido a abrir lá, capítulo 2, melhor dizendo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqueles homens, embora muito religiosos, ainda estavam no seu estado natural. Isso significa dizer que religião não muda a vida de ninguém, seja ela qual for. Aqueles homens ainda não eram homens espirituais. A palavra de Deus para eles não passava de uma loucura. Isso é o grande mal que a religião institucionalizada traz. E é preciso que você atente bem, porque seja qual for a igreja, seja qual for a religiosidade, se não passar disso, não tem qualquer valor, é vã. Você pode ser dessa igreja, batizado aqui, membro há muitos anos, e ainda assim não ter uma genuína experiência de conversão, não ser nascido de Deus. E por isso entra ano e sai ano, e a palavra de Deus não tem eficácia na vida, não muda nada, absolutamente, permanece do jeito que chegou. Isso é mera religiosidade. Isso não tem valor para Deus. Aqueles homens conheciam a palavra, eles eram religiosos, havia membros do sinédrio, as pessoas da sinagoga. No entanto, após ouvirem a mensagem de Estevão, como reagiram? Versículo 54, mais uma vez: enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Eles ouviram e a reação foi como cães. Rilhavam os dentes contra Estevão. Que reação terrível. Quando a palavra de Deus é pregada, as pessoas irão reagir. Quando Jesus pregava a palavra, havia reações as mais variadas. A grande maioria repelia, rejeitava
a mensagem, assim como rejeitaram a mensagem dos profetas. E estes aqui, unanimemente, naquele instante, rejeitaram, repeliram a mensagem de Estevão e ficaram com ira, ficaram com ódio, ficaram com raiva. É assim que percebemos também muitas pessoas quando ouvem a palavra de Deus. Porque que a grande maioria não quer, porque a grande maioria rejeita. O homem, no seu estado natural, ele odeia a Deus. O que é que Estevão estava pregando? A palavra. A quem ele estava anunciando? A Cristo. Qual era o tema da sua mensagem? A salvação. Não tinha nada melhor do que isso para se ouvir. No entanto, aqueles homens, diz o texto, ficaram enfurecidos. Todos que aqui estão, como você se sente quando ouve a palavra de Deus? E ela vem e mostra, e ela vem e denuncia a falta, o erro. Quando ela diz que a sua religiosidade não vale nada, como é que você se sente quando você escuta isso? A Bíblia diz que esses aqui ficaram extremamente irados, com ódio, rilhavam os dentes, é como se fossem feras, brutos, ouvindo a palavra de Deus. E eles ficaram assim, e Estevão não ficou olhando para eles. Olha o que diz o versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Que diferença! Aqueles homens estavam cheios de ódios, mas Estevão, diz a Bíblia, estava cheio do Espírito Santo. Estevão olha para cima, ele olha para o céu. Isso nos faz lembrar, né, o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3: já que morrestes e a vossa vida está oculta em Cristo Jesus, buscai as coisas que são lá do alto. Então, Estevão naquele momento, ao invés de fitar os olhos naqueles homens brutos que queriam agarrá-lo para matá-lo, ele olha para os céus. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Ele não tem qualquer receio naquela hora. Cumpre-se aquilo que diz o Salmo 23: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Veja o que diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 15, Romanos 15, versículo 13. Olha aí na sua Bíblia, Romanos 15, 13. Diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Era assim que Estevão estava naquele momento ali, pregando ultimamente aqui sobre ansiedade, nos cultos de oração às terças-feiras. Usamos Filipenses 4, veja o que diz o versículo 7, Filipenses capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É dessa forma que Estevão se encontra naquele momento ali, tranquilo, cheio do Espírito Santo, olhando para o céu, com toda esperança na glória de Deus. E o que ele viu? Versículo 55, ele diz que viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus, ou seja, à destra de Deus. Que coisa maravilhosa, que visão gloriosa ele teve. Os céus se abriram naquele momento, assim como se abriu quando do batismo do Senhor Jesus Cristo, ele ouviu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado. Assim também os céus se abriram naquele momento, antes do apedrejamento de Estevão. Por isso que ele enfrenta com muita tranquilidade
uma visão gloriosa daquela. Ele vê a primeira e a segunda pessoa da Trindade, e temos ali a Trindade inteira, porque a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele, cheio do Espírito Santo, olha para os céus, vê os céus abertos e vê o Filho do Homem. Isso é uma linguagem messiânica acerca de Jesus, que fala dele como Senhor, como Salvador, enviado da parte de Deus Pai. Ele vê o Senhor Jesus Cristo à direita do Pai, e ele vê que o Senhor Jesus Cristo está em pé, e não há outra coisa a se dizer, a não ser que Jesus naquele momento se levanta para receber a Estevão, que estava para chegar naquele momento. A gente vai ver um pouquinho mais adiante, porque a Bíblia diz que ele está assentado à destra do Pai, mas nesse texto diz que ele fica em pé, e certamente foi para isso, para receber aquele filho que estava chegando. 57. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Veja o que diz a palavra de Deus aqui, nesta hora, acerca da reação daqueles homens. Quando Estevão disse que viu, note bem, o texto diz no versículo 56, que ele disse, as pessoas estavam vindo, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Isso foi demais para aqueles homens, porque para aqueles homens Jesus estava morto e sepultado. Eles tinham assassinado o Senhor Jesus Cristo, embora não reconhecesse isso. Então, agora está Estevão dizendo que Jesus está em pé, está à direita do Pai, está vivo. Então, aí foi a pior blasfêmia de todas para eles, não é? Eles acusaram Estevão que tinha blasfemado contra Deus, contra Moisés, contra o templo, contra a lei. Mas quando ele diz aqui que Jesus está em pé, à destra do Pai, para eles isso foi a pior de todas as blasfêmias. E a blasfêmia, segundo a lei, a legislação deles, tinha que receber o blasfemador a pena do apedrejamento. Era realmente algo terrível. A Bíblia diz que eles taparam os ouvidos. Acontece com eles aquilo que Jesus diz em Mateus 13. Abra lá, em Mateus 13. Mateus, capítulo 13, versículo 15. O texto diz claramente em Atos que eles taparam os ouvidos, eles não quiseram ouvir. Mateus 13, 15. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Foi isso que aconteceu naquele momento ali, em que eles ouviram a Estevão. Ouvindo, não ouviam. Eles escutaram bem, tanto é que ficaram irados e com raiva, mas taparam os ouvidos. É como se ouvindo, não ouviam. É assim que a grande maioria tem feito em relação à palavra de Deus. O pecado é denunciado, a palavra de Deus é exposta, e espiritualmente falando, tapam os ouvidos. Não querem dar ouvido à palavra do Senhor. Infelizmente isso acontece até mesmo com muitos dos filhos de Deus. Nós ouvimos pela palavra, nós lemos na palavra. O Senhor fala aos nossos corações em relação a uma conduta errada que muitas vezes temos.
negligenciando a leitura das Escrituras, a oração, negligenciando a congregação, negligenciando a contribuição, negligenciando a caridade, negligenciando a uma vida piedosa, a uma vida santa, a uma vida de testemunho. E muitas vezes a palavra entra por aqui e sai pelo outro lado. Esses homens aqui não queriam conta, taparam os seus ouvidos em relação à mensagem e ficaram como cães irados. Só a graça de Deus, poderosa como é, para fazer esta obra de abrir os ouvidos espirituais do homem, para que ele de fato possa ouvir e possa assim a se arrepender e crer. O que eles fizeram? Voltando a Atos capítulo 8, depois que eles ouviram, as testemunhas, versículo 57, taparam os ouvidos, arremeteram contra ele e, lançando fora da cidade, o apedrejaram. Veja só, tiraram ele da cidade. Eles não podiam fazer isso, o Sinédrio não podia matar ninguém. Isso tinha que ser entregue aos romanos, eles que podiam executar. Então aqui foi uma espécie de linchamento. E foi uma morte horrível. A Bíblia diz que o que era apedrejado, ele era despido. Veja quanta semelhança existe entre a pessoa de Estevão e Cristo Jesus. Aqui esse final vai nos mostrar. Ele era despido de suas vestes. E então era levado para um lugar até certa altura e era derrubado. Às vezes morria na queda. Era levado a um lugar alto, uma espécie de um penhasco, e era sacudido. Então, se conferia, estava vivo ainda, então, pedradas, uma após outra. Era assim a morte de apedrejamento, era uma morte terrível. E esse homem morreu dessa forma tão humilhante. Um homem tão santo, um homem tão íntegro, um homem tão cheio de Deus, um homem tão cheio de paz. Uma grande bênção, mas o Senhor não o livrou desse terrível sofrimento. Jesus não impediu que nenhuma daquelas pedras chegasse a Estevão. Ele não parou as pedras, mesmo sendo aquele servo de Deus, um homem íntegro e fiel. Isso é para provar para todos nós que não é o fato de você ser crente que vai lhe livrar de passar por sofrimento. Qualquer igreja, qualquer religião que disser, venha para Jesus e você vai parar de sofrer, ela está sendo usada pelo diabo. Cristo nunca pregou essa mensagem, muito pelo contrário, ele disse, no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, assim como ele também padeceu, assim como ele teve, a todos quanto ele chama para segui-lo, ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então o sofrimento, a dificuldade está na vida daquele que quiser seguir a Cristo, que for fiel ao Senhor. Aqui está um exemplo. Quando Deus quer, Ele livra. Quando Ele não quer, Ele não livra. Ele livrou a Pedro da primeira prisão, da segunda prisão também, mas não livrou Tiago. E nem mais os demais apóstolos, porque todos foram martirizados pela fé em Cristo Jesus. E aqui está isso acontecendo com Estevão. Certamente o Senhor respondeu para ele naquela hora, assim como respondeu para Paulo mais adiante: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, se você está sofrendo, lembre das Escrituras: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, e mentindo disserem tudo quanto for mal contra vós por minha causa. Muito pelo contrário de se entristecer, Jesus diz, alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Por que é que Estevão está aqui tranquilo, diante de uma situação tão terrível que ele estava passando? Porque ele estava com os olhos voltados para os céus,
voltado para Deus. A sua esperança estava firme no Senhor. Por isso ele estava sereno e tranquilo naquele momento tão difícil. Há uma graça especial da parte de Deus para os seus filhos, no momento da morte, para que ele não sinta o terror, o horror da morte. Deus concede a ele, a cada filho dele, uma graça especial. Estevão aqui estava sendo apedrejado, meus irmãos, estava tranquilo na presença do Senhor. Veja os seus momentos finais, versículos 59 e 60. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, adormeceu. Adormeceu é outra maneira de se falar da morte do crente. Ele adormeceu tranquilamente. Eu fico impressionado com isso. Você imagina como estava totalmente desfigurado o corpo daquele homem, naquela hora que estava sendo apedrejado. E nós aprendemos aqui, né, que espírito não morre. Ele disse: Senhor Jesus, eu te entrego o meu espírito. Lembra como foi que Jesus morreu? Lá na cruz, suas últimas palavras foram essas: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Não tem ninguém melhor. É a única pessoa a quem você deve entregar a sua vida. É ao Senhor Jesus Cristo, a quem você tem confiado a salvação da sua alma, ao seu próprio caráter, às suas obras boas, à sua religiosidade. Não, a Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro. Não existe outro nome a ser dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, somente Cristo. Senhor Jesus, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nós somos chamados a nos entregarmos ao Senhor. Não somos chamados para ser mártires. Isso pode ser uma consequência por sermos fiéis a Deus, também pode ser. Mas somos chamados a consagrar as nossas vidas. Paulo diz em Romanos 12, 1: Rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é a vida toda. A palavra corpo, soma, não quer apenas dizer no sentido apenas a nossa constituição física, mas a nossa vida toda na presença do Senhor, consagrada. Pode ser que por conta da nossa fé, nós venhamos a sofrer muito e até talvez morrermos. Há muitos cristãos sendo mortos por causa da fé em Cristo Jesus. Mas recebemos da parte de Deus graça especial quando nós enfrentamos momentos difíceis. O Senhor Jesus Cristo diz: vocês serão levados para o meio de lobos devoradores. E aqui estavam esses lobos, rinhando os dentes, com toda a ira, com toda a raiva, contra o servo de Deus, porque estava denunciando o pecado e falando da suficiência de Cristo, e eles acreditavam na suficiência da sua religião. É assim que muitos fazem, quando ouvem a palavra de Deus: eu já tenho a minha religião, nessa eu nasci, nessa eu vou morrer. Esses homens também agiram assim, não quiseram conta com a mensagem de Estevão. E entre esses que estavam ali lhe perseguindo, estava um chamado Saulo. Veja o que o texto diz, no final do versículo 58, diz que: e as suas vestes foram deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo certamente fazia parte daquele sinédrio, daqueles homens que estavam ali. E a Bíblia diz que as vestes foram deixadas aos seus pés. E Estevão fez uma oração. E qual foi a oração? Versículo 60. Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele estava dizendo: Senhor,
os perdoe por isso que eles estão fazendo. Lembra Jesus? A mesma coisa ele disse lá na cruz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A oração dele não foi em vão, meus irmãos. O apóstolo Paulo, quando testemunha da sua experiência de conversão, vai fazer menção de Estevão, no capítulo 22 do livro de Atos. E veja só, quando ele diz: Pai, não lhes imputa esse pecado, perdoa-os. A conversão de Saulo vai se dar justamente no capítulo seguinte. Nós vamos ver alguns dias mais para frente, este homem que agora, daqui em diante, praticamente todo o Novo Testamento, a grande parte do Novo Testamento vai ser sobre ele, sobre o seu ministério, sobre a mensagem dele. Veja que ele aqui nesse momento fazia parte daqueles que estavam perseguindo a igreja. Como a mensagem de Deus é poderosa para transformar. Eu gostaria de encerrar as minhas palavras lembrando a todos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos sofreram, Estevão sofreu, morreu apedrejado, mas nenhuma morte pode ser comparada em tamanho sofrimento à morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém foi mais perseguido do que ele, ninguém sofreu mais do que ele. Vimos domingo passado Isaías 53, o tamanho do sofrimento de Cristo, que é descrito ali naquele texto. E as páginas do Novo Testamento mostram, o apóstolo Paulo fala tanto sobre o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Este que tanto padeceu por causa dos nossos pecados, foi crucificado, uma morte também horrível, que a Bíblia chega a dizer: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Humilhante a morte de Cristo e dolorosa ela foi. E era a morte que eu devia sofrer. Era a morte que de cada um de vocês que estão me ouvindo deveria sofrer. Porque ele morreu por causa dos pecados. E ele não os tinha. Mas ele levou os nossos pecados sobre si. E naquela cruz ele fez uma expiação vicária. Ou seja, em nosso lugar. Ele morreu para nos salvar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele, Jesus, sofreu, morreu, ao terceiro dia foi sepultado e depois ele foi exaltado. E é por isso que Estevão, quando tem essa visão aqui, ele vê Jesus em pé, porque ele foi exaltado entre todos e está à direita do Pai, intercedendo por nós. E ainda hoje ele se apresenta como Senhor e Salvador. E você que nos ouve nessa noite aqui, se ainda não tem essa experiência pessoal com Cristo, não é experiência religiosa, é experiência genuína e verdadeira, espiritual com o Senhor Jesus. Saiba que assim como aqueles, você também é um pecador, você também é uma pecadora, e precisa da graça e da misericórdia. E a nossa oração pela sua vida é que nesta noite, o Espírito Santo esteja abrindo seus olhos, abrindo seu coração, para que você possa enxergar e para que você possa crer no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, para que quando você enfrentar a morte, assim como Estevão, você possa enfrentar firme na esperança da glória do Senhor Jesus Cristo. É assim, meus irmãos, veremos os céus abertos, e quando Ele nos chamar, a Bíblia diz, estaremos para sempre com o Senhor. O corpo vai para o chão, é pó e ao pó tornará, mas o espírito vai para Deus. Estaremos assim para sempre com o Senhor. Que coisa gloriosa.
que possamos, como Estevão, permanecer firmes, assim como Jesus foi firme até a morte, morte de cruz. Que sejamos firmes, para que naquele dia, assim como Estevão viu Jesus em pé, certamente para dizer a ele: vinde bendito do meu Pai, possamos todos nós ouvirmos a mesma palavra: vinde benditos do meu Pai. Amém.